acho esse carro realmente muito bonito. Foi graças a esse carro, ao SP1 e ao SP2, que a Volkswagen e o Brasil entraram no radar das pessoas em relação a carros no mundo todo. Claro que em termos de mecânica, a gente não está falando de nada muito requintado, né? É um motor 1600 de Fusca, de 65 cavalos, 12 kg de torque, é uma raridade, é um momento privilegiado. Qual é o carro mais importante da história do Brasil? Tenho certeza que muitas pessoas em casa vão responder o Volkswagen Fusca, ou quem sabe o Volkswagen Gol, ou quem sabe o Fiat Uno, um carro que inventou o segmento mais popular do Brasil, ou até mesmo o Ford EcoSport, o carro que inventou o segmento dos SUVs compactos que dominam todas as ruas do Brasil hoje em dia. Mas eu tenho um argumento especial para esse aqui, o Volkswagen SP1, como o carro brasileiro mais importante de todos os tempos. E eu vou contar por quê. Basicamente por dois motivos. O primeiro porque, beleza, é fundamental, e o segundo porque foi o SP1 e o SP2, o seu sucessor, que colocaram o Brasil no mapa dos países que produzem e desenham carros. Assim como a Bossa Nova, digamos assim, nos anos 50, foi responsável por internacionalizar o Brasil para o resto do mundo, foi o SP1 e o SP2 nos anos 70 que avisaram para o mundo que o Brasil sabe sim fazer carros. E carros lindos. Bom, primeiro acho que vale aqui uma explicação diferenciando o que é o SP1 e o que é o SP2. O SP2 é o mais famoso, é o mais conhecido por todo mundo, mas tudo começou aqui nos anos 70, em 72, com o SP1. Foi nessa época que o executivo alemão Rudolf Leiding, que estava como presidente da Volkswagen no Brasil, deu para o time de engenheiros e designers da Volkswagen a missão de produzir um esportivo nacional. E foi o time liderado por Márcio Piancastelli, um designer brasileiro que faleceu em 2015, que foi o responsável por criar essa obra-prima. E algumas inspirações que o Márcio Piancastelli e sua equipe tiveram na época. Piancastelli tinha feito um estágio na encarroçadora Ghia, a que faz, por exemplo, o Karmann Ghia lá na Europa. E lá tinha visto um carro, está entrando aí na edição, chamado Testudo Ghia, que o Rudolf Leiding gostava muito. Tem esse visual, capô muito longo, muito baixo e toda a cabine ali para trás do eixo dianteiro. Muita inspiração também vem do Jaguar E-Type na época. E outra coisa, eu confesso que eu tive o privilégio de entrevistar o Jota, que era o parceiro do Piancastelli na época que ele desenvolveu esse carro, e ele me contou algumas coisas interessantes. Primeiro, eles queriam que o carro fosse mais baixo do que já é. E se vocês olharem aqui, a altura dele é impressionante. E a outra, Munhoz, vem aqui. Essas grades aqui atrás, essas guelras, digamos assim, foram pedido de um executivo da Volkswagen que era muito fã do Ford Mustang. Tá entrando aí também na edição algumas fotos que a gente tem do protótipo do SP1 e do SP2. Os primeiros não tinham nada disso. Então foi realmente uma introdução, um pedido de um fã de Mustang. Aqui atrás vai entrar também em imagem de cobertura, tem como se fosse uma grade, um ralador de queijo em volta aqui do motor, que também foi instalado depois. Os primeiros carros não tinham esse elemento para proteger um pouquinho o motor, porque é um carro muito baixo e acaba podendo bater atrás. E agora eu vou entrar rapidinho nas diferenças entre o SP1 e o SP2. E rapidinho porque é uma só, é o motor. A diferença é o seguinte, a Volkswagen começou a fazer o SP1 lá entre 72 e 73 com o motor 1600 do Fusca, quando descobriu que tinha também em casa o motor 1700, que é melhor do que o 1600. Então, apenas 88 SP1 foram feitos entre 72 e 73, e a grande maioria das pessoas que comprou converteu para o SP2, ou seja, pegou o motor 1600, jogou fora e botou o 1700. Então, são raríssimos os Volkswagen SP1. Tem algumas contas que falam entre 2 ou 3 que sobraram. Essa aqui é uma unidade branquinha que foi de um colecionador do Rio de Janeiro. Depois eu falo mais sobre um pouquinho da história desse carro, e eu preciso dizer que esse vai ser o segundo SP1 que eu vou dirigir, meus amigos. Ou seja, de 3 ou 4 que sobraram, eu andei pelo menos metade. Vamos ver como é que é essa viagem no tempo.
Bom, a primeira coisa é que ele é realmente muito baixo. A posição de guiar é basicamente sentado, tipo de um Fórmula 1, digamos assim, que você fica com as pernas completamente esticadas. E assim, é uma baita viagem no tempo tá aqui, né? Esse volantinho da Volkswagen de 3 raios, o painel de instrumento super simples, mas super requintado, com um acabamento aqui, acho que não é madeira, deve ser um vinil aqui, mas é uma coisa muito requintada. Para os anos 70, era tudo que tinha de tecnologia, não tem central multimídia, não tem controle de estabilidade nem nada. Mas tem um motor 1.600 de 65 cavalos e é isso que a gente vai experimentar agora. Vixe, tem que botar o banco mais pra frente. Vamos embora. Ave Maria, como é que fecha isso? Cara, a primeira impressão, número 1, tem que dar uma abridinha aqui na janela, que senão eu vou morrer de calor aqui no ar, deve estar todo suado. Mas vamos lá, a primeira impressão que a gente tem ao guiar um carro como esse é a posição de dirigir, assim, é absolutamente impressionante como é baixo esse carro. E ouvi dizer dos designers da Volks na época que a ideia deles era fazer um carro ainda mais baixo do que esse. Não dá pra imaginar qual era o objetivo que eles tinham. Mas, de fato, o resultado é sensacional. Eu sou suspeito para falar, eu acho esse carro realmente muito bonito. Claro que em termos de mecânica, a gente não está falando de nada muito requintado, né? É um motor 1.600 de Fusca de 65 cavalos, 12 kg de torque, nada que aos parâmetros atuais e até na época dos anos 70, não era nada que impressionava muita gente em termos do desempenho do esportivo. Mas esse carro, ele fez tanto sucesso para a Volkswagen em termos mundiais, que o próprio Piancastelli e a sua equipe, a equipe do Jota, que foi a pessoa que eu entrevistei lá em 2015 para fazer essa homenagem ao Piancastelli, vai entrar um trechinho aí da minha matéria, essa equipe do Piancastelli e do Jota foi tão bem feito, a engenharia alemã gostou tanto do resultado do SP1 e do SP2, é claro que os dois acabaram assumindo um projeto muito mais importante da Volkswagen, a Brasília, que chegou ali nos anos 70, foi desenvolvida para ser o novo carro, o sucessor do Fusca, digamos assim, e foram eles os responsáveis por criar a Brasília ali nos anos 70. Piancastelli ainda continuou na Volks muito tempo e chegou aí para a Alemanha para desenvolver o Gol BX. Então, para vocês terem a noção do quão importante foi esse carro, né? E por consequência, o quanto de prestígio a Volkswagen brasileira conseguiu através desse carro para se tornar hoje em dia uma das filiais mais importantes da Volkswagen no mundo, com uma autonomia para fazer modelos como, por exemplo, o Volkswagen Fox, que foi um carro que foi desenvolvido e pensado inteiramente aqui no Brasil. Claro que o SP1, com as suas 88 unidades, não chegou a vender muito. O próprio SP2 chegou a ter 10 mil unidades produzidas, também não é uma coisa tão relevante. Mas eu tenho certeza que mesmo você que não conhece muito de carro, ou você que é apaixonado por Volkswagen e não conhecia a história desse carro, eu tenho certeza que você está babando no visual desse carro, porque é sensacional. Aqui, em alta velocidade, não é nada de muito impressionante, ainda mais que a gente está falando de um carro super raro e eu preciso dar uma maneirada aqui, porque freio, pneu, câmbio, é tudo antigo, então a gente está indo aqui só na maciota para conhecer um pouquinho dessa história. Mas assim, é um privilégio imenso poder dirigir um carro desse. Outra história legal sobre a linha SP1 e SP2 é que havia planos e havia estudos e houve até desenhos de uma versão 2+2, ou seja, que adicionava 2 bancos aqui na traseira, porque aqui não tem nada atrás, e também um eventual SP3, uma terceira versão do esportivo da Volkswagen, porém, ali no meio dos anos 70, 74, 75, veio a crise do petróleo mundial e a Volkswagen acabou abandonando todos os planos de esportivo. Acabou focando exatamente na Brasília, que vendeu muito mais e mostrou realmente ser uma decisão acertada por parte da Volkswagen. Realmente está entrando aí na tela também alguns desenhos do SP2+2, do protótipo do SP3, desenvolvido pelo pessoal de design da Volks na época. Mas vocês conseguem ver por essas imagens de design que era para continuar essa ideia de ser um carro esportivo, baixo, com esse visual meio Jaguar E-Type brasileiro. E cara, é um privilégio sem tamanho, é muito baixo que você senta nesse carro. A bunda está praticamente encostada no chão, uma posição de dirigir
É isso que eu falei no momento, não é um Fórmula 1, não vou exagerar, mas o que você fica com os pés esticados, claro que os pedais aqui também não são a coisa mais reta do mundo, era uma época completamente diferente em termos de capacidade de qualidade de construção e tudo mais, mas é o que eu digo, é o visual desse carro e o que ele significou para a Volkswagen do Brasil e para a indústria brasileira, que é o que importa. Foi graças a esse carro, ao SP1 e ao SP2, e ao Márcio Piancastelli, e ao Jota, e toda a equipe de designers da época, que a Volkswagen e o Brasil entraram no radar das pessoas em relação a carros no mundo todo. Pode procurar pesquisa lá no exterior. Tem muita gente importante que acha que esse é o Volkswagen mais bonito de todos os tempos. Então, se eles estão dizendo, quem sou eu para negar, né, meu caro? E aí agora eu queria finalizar só com um abraço para o proprietário que foi responsável por emprestar pra gente essa unidade do SP1. Aí o cara é tão fã do SP1 e do SP2 que ele já tinha algumas unidades do SP2 na coleção e resolveu ir atrás do SP1, ou seja, precisava ter algo mais raro do que um SP2, então foi atrás do SP1. E ele achou um no Rio de Janeiro, só que a pessoa que era dona dessa coleção falou, olha, você só leva o SP1 se levar a minha coleção de carro inteira. E foi isso que o cara fez. Comprou a coleção inteira de carro só para levar o SP1 e essa raridade maravilhosa para casa. E olha, eu não condeno ele não, viu? Se eu tivesse a grana para botar isso numa garagem ou na sala de casa, maravilhoso. Sensacional poder ter mais uma vez a oportunidade de dirigir essa lenda brasileira, o SP1 principalmente, o SP2 é claro, mas o SP1 pela sua raridade, por terem hoje 3 ou 4 vivos ainda no Brasil, digamos assim, ainda em movimento, é uma raridade, é um momento privilegiado que eu queria agradecer a todos os envolvidos, todo o pessoal da audiência que faz isso tudo ser possível, né, aqui para o Acelerados e para a gente. Então, queria deixar um agradecimento e queria deixar esse restinho de volta para vocês curtirem o visual do carro, o som, que também eu tenho certeza que muita gente vai se lembrar dos 1600 da época de Fusca, de Brasília, de Kombi. Então, é isso. Até mais. Obrigado pela audiência, obrigado a todos os amantes de Volkswagen Ara, a todos os amantes e colecionadores de SP1 e de SP2 desse Brasil. Até a próxima. Valeu! Oh, e esse câmbio é bom o engate, viu? Teve uma hora que engatou ali a segunda, mas os engates são bem precisos. A Volkswagen desde os anos 70 sabia como fazer um bom câmbio.